Olá, crianças! Então, a nossa aula de ciências de hoje é no capítulo 2 da apostila, na página 30 e 31. Então, nós vamos continuar falando sobre a água. E nós devemos usar muito a água, mas sem abusar, né? Então, aqui vocês irão ler, né, o diálogo entre os amigos, tá? Aqui nós vemos que eles estão brincando, né? Provavelmente de pega-pega. E aqui depois um deles ficou com muita sede. E eles conversam entre si, né? Ele fala: "Puxa, que sede". Aí o outro fala: "Cuidado com a desidratação, não podemos ficar desidratados". E aí ele fala: "Desidratados?" Sim. Aí ele fala que com a falta d'água pode ocorrer muitas coisas, né? A gente pode ficar doente, a gente se distrai, né? Pode dar moleza, pode dar falta de memória, sono e muitas outras coisas, como a falta d'água. Então, vocês irão ler, tá bom? Na página 32, vocês irão ler. Quem conhece a musiquinha da Asa Branca, pode até cantar, né? A gente brinca. Se fosse lá na sala, a professora iria tocar o violão pra gente poder cantar. Então, vão cantar a musiquinha. E essas perguntinhas aqui, vocês irão responder. Pegam a régua, respondem aqui, porque na quarta-feira nós vamos fazer, amanhã, né? Nós vamos fazer essas perguntinhas, tá? A professora quer saber de vocês. Quem achou... o que vocês acharam sobre este desenho, que foi o Cândido Portinari que desenhou, e Luiz Gonzaga que fez a música Asa Branca. Até é muito legal essa música. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei ao Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E assim por diante, né? Então aqui, esse desenho, o que está representando esse desenho? O que o Cândido Portinari quis, a mensagem dele, né? Qual é a mensagem que ele quis nos passar aqui? O que significa asa branca? O que a asa branca tem a ver com a música? Então, eu quero que vocês respondam essas perguntinhas, porque é aqui que vocês vão achar as respostas, tá? Para fazer pesquisa, porque na quarta-feira eu quero ver vocês no debate. O debate vai ser sobre ciências, quarta-feira, ok? Nós vamos falar sobre essa aula de hoje. Bom, na página 33, eles falam sobre a importância da água, né? Em todas as regiões. A água é muito importante, tanto para nós, seres humanos, quanto para os animais, quanto para a planta, né? E aí fala que em algumas regiões brasileiras temos pouca existência da água e alguns se mudam para outras cidades, né? Que tem mais abundância de água. E aí eles vão contando a história. Então, vocês leem. Mas a mais legal, curiosa, é essa parte aqui. É a página 34. Então, vocês vão observar que aqui nós temos um desenho. Tá ruim pra tia gravar hoje, meu tripé tá meio quebradinho, né? Aqui nós temos um desenho e a porcentagem de água que nós temos em cada parte do nosso corpo. Então, aqui ele coloca só algumas partes, né? Que são as principais. Nós temos no nosso cérebro 75% de água. Gente, é muita água. Então, o cérebro sem a água, ele murcha, né? Ele fica murcho e a gente perde a capacidade quase total dele. Os músculos, 75%, é a mesma coisa. Olha lá, os rins, 83% de água nós temos nos rins. No sangue, olha aí quanta água no nosso sangue, 83%. Porque sem a água, as hemácias, elas murcham, né? Olha lá nos ossos,
22%, porque a água ajuda tanto na formação dos ossos quanto nas articulações. É muita água. E assim, existem várias partes do corpo, né? 75% é muito mais da metade. Se a gente fosse fazer mais ou menos para vocês terem uma ideia. O ser humano é 100%, certo? 75%, aqui mais ou menos daria metade. Então, ele vai vir aqui, olha, cheio de água, daqui para baixo total de água. Então, nós temos muito mais água do que a massa corpórea, né? Claro que nos bebês, quanto mais jovem, mais água tem. E quanto mais velho, a gente vai perdendo esse líquido. Então, aqui vocês irão ler, vocês vão sublinhar a parte que vocês acham mais importante, tá? Achou importante? Pega o lápis, grifa lá, porque às vezes lá no debate vocês já sabem a respostinha, tá bom? Aqui ela explica o que é a desidratação. Então, a desidratação ocorre quando a eliminação da água do corpo é maior que a ingestão. Quer dizer, quando nós perdemos mais do que ingerimos, mais do que bebemos. Nós temos que beber aproximadamente de 2 a 3 litros de água por dia. Então, é muita água, gente. Porque senão pode ocorrer a desidratação. E olha lá as causas da desidratação. O vômito, diarreia, o calor excessivo, a febre, tudo isso daí, sem falar da sede, né? Tudo isso daí são sinais de desidratação. Aqui embaixo ele fala da urina, que a urina, que é o xixi, né? Ele é como que fala? Ele é uma tabelinha pra gente saber se o nosso corpo está bem ou não, tá? É pela urina que a gente vai saber se a gente está ingerindo bastante ou pouca água. Se o xixi sai amarelado, quase alaranjado, quer dizer que nós estamos bebendo pouca água. Agora, se ele sai aquele amarelinho bem clarinho, quase branco, quer dizer que tá tudo ok, continua assim, tá bom? Gente, leiam e vão sublinhando as partes importantes, tá bom? Nessa parte aqui, ela fala de algumas curiosidades. Aqui é o tanto de água que a gente perde por dia. Dá uma olhadinha, leia tudo para que vocês possam ficar sabidos, ok? Aqui, tanto de água que temos que ingerir por dia. Aqui, quais são os perigos de desidratação? Isso daqui é muito importante, viu, pessoal? Olha, perigo de desidratação. Quando perdemos 1 litro de água, só sentimos sede. Quando perdemos 2 litros de água, temos sede, cansaço e fadiga, principalmente nos dias de calor, né? Que a gente fica às vezes cansada, com aquela moleza, que não quer fazer nada. Então, é porque estamos perdendo água do nosso corpo. Quando perdemos 3 ou mais litros de água, temos a formação de um processo de desidratação e a desidratação tem risco de morte, tá? Então, tem algumas curiosidades que eu separei aqui. O porquê que é importante nós bebermos a água. A água, igual eu já falei para vocês, ela compõe muito mais da metade do nosso corpo, né? Ela ajuda a regular a temperatura corporal, ela remove, elimina resíduos e toxinas em forma de xixi, ela lubrifica as articulações dos ossos. Então, a articulação é tudo as partes do nosso corpo onde se dobram, tá? A água ajuda nessa articulação. Ela ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para as células do nosso sangue. Ela melhora o oxigênio para a respiração. Ela ajuda a converter o alimento em energia e protege os órgãos vitais. Quais seriam os nossos órgãos vitais? Coração, rins, pulmão, cérebro, músculo, ossos, né? E assim por diante. Então, esses são alguns exemplos da importância da água,
por que nós temos que ingerir muita água, tá? Então, aqui depois que vocês leem o textinho, vocês irão sublinhar e aí nós vamos para as atividades. As atividades estão fáceis para quem prestou atenção na minha explicação e para quem assistiu os 3 videozinhos que a professora postou aí no grupo. Eles são importantes, tá? Vão ajudar vocês a responderem isso daqui, assim, ó, em 2 minutos. Então, aqui é para vocês completarem essas 3 frases usando as palavrinhas. Depois, aqui é uma curiosidade da nossa cidade. Faz muito ou pouco calor aqui em Palestina? O que vocês acham? O número 3 é uma respostinha pessoal. Mais ou menos. Quanto que você ingere de água por dia? Tá? Mais ou menos. A tia Vanessa bebe muita água. Até a Rebeca brinca comigo que eu pareço um camelo, de tanta água que eu bebo. Aqui, o número 4. Você bebe água todo dia. E os alimentos contêm água. Como, é uma curiosidade, que o corpo elimina toda essa água. No vídeo, e a professora falou, tá? Nós temos mais que uma maneira de eliminar a água do nosso corpo. Número 5. Por que as pessoas que vivem em regiões menos quentes sentem mais... Não, a professora leu errado. Por que as pessoas que vivem em regiões muito quentes sentem mais sede? Claro, né, gente? Tá na cara essa daí, né? Então, vocês irão prestar atenção nas explicações dos vídeos, leiam aqui o que a apostila traz para vocês, sublinhem as partes mais importantes para o nosso debate e respondem as perguntinhas, ok? Qualquer dúvida, pode me chamar no particular.